E aí galera, tudo bem? Hoje eu tô trazendo mais um vídeo de React aqui para o canal. E hoje eu vou estar falando um pouco sobre funções, sobre containers, a diferença entre containers e funções de apresentação, ou componentes do React sem estado, stateless. É, Aqui um projeto normal, eu coloquei um Hello World só para ter alguma coisa para iniciar o projeto mesmo, mas é um projeto limpo, não tem nada dentro dele. Vamos iniciar aqui, o servidor já está rodando. Projeto normal, criado como ensino na primeira aula. E vamos lá. Nesse vídeo, eu vou estar mostrando para vocês como fazer uma aplicação simples, um to-do list, uma lista de tarefas, vamos dizer assim. E nela eu vou fazer o seguinte, vai ter um container, que vai ser o lugar onde vai ficar todo o estado dessa pequena aplicação, o estado, as funções que alteram o estado, e as funções, assim, todo o conteúdo, todas as funções, o controle do estado vai estar nesse container e vai ter um componente apenas para renderizar essa função. Isso é útil para você conseguir separar melhor todos os seus componentes, a classe, o que é a view do que é o controller, né, vamos dizer assim, você fazer essa separação melhor para numa hora de manutenção ou entender melhor o que está acontecendo naquela parte do projeto. Então vamos lá. Primeiramente vamos criar aqui a classe de lista container. Dá esse nome só para o container, ele vai ser sempre uma classe que estende do React.componente. Vai ser sempre essa classe. E a view, vamos colocar ela aqui já, pode ser uma constante, lista view, igual ela já vai ser uma função, onde você passa o props, ou seja, ela não vai ter nenhum estado, ela só recebe e renderiza o props, e renderizando, né, a fetch arrow, e ela renderiza se você colocar em vez de você colocar chaves, você já colocar diretamente o parêntese, ele já vai estar renderizando o que você colocar aqui dentro. Você não vai precisar criar a chave depois de fazer um return. Vai dar esse problema por enquanto, mas é porque a gente não tá colocando nada dentro, então até colocar alguma coisa aqui dentro vai aparecer esse erro. Primeiramente, vamos fazer o construtor. Tem que passar sempre o super aqui dentro. E o estado. O estado serão dois itens apenas. A tarefas, que vai ser um array, que vai conter todas as tarefas. E um input de tarefa, que vai ser o que a gente vai digitar uma nova tarefa. Então, ele vai ser uma string vazia, né? Vai iniciar o estado como uma string vazia. Aqui, então, nós vamos definir duas funções. Então, aqui, add tarefa, essa função vai ser a que vai adicionar a tarefa. Então ela pega o evento e aqui a gente declara o que essa função vai fazer. Primeiro, ela impede do evento normal de submissão de input, qualquer coisa do tipo. E aqui o que a gente faz? Primeiro a gente faz uma cópia das tarefas atuais. A gente vai fazer this.state.tarefas.slice. Isso vai recortar todo o array de tarefas jogado dentro dessa nova constante. Então vamos fazer um tarefas.push, ou seja, vai colocar dentro do array o que está dentro do input tarefa. E depois a gente vai setar um novo estado. Tarefas vai ser igual a constante de tarefas. E input tarefa, como foi inserido, vai virar uma string em branco novamente. Então aqui está feito a função de add uma nova tarefa. Agora a gente tem que fazer uma função para atualizar, né, para atualizar o input tarefa, enquanto a pessoa já digita. Para isso a gente faz a função como a de cima. Passo prevent default também, para evitar qualquer evento automático de acontecer, para a gente ter o total controle sobre o que esse evento vai causar no sistema. E aqui dentro a gente vai
primeiro, fazer uma cópia completa do estado da aplicação. Com essa função object.assign, você faz uma cópia inteira da função. Primeiro passo, o array vazio, como se fosse concatenando dois objetos, né? Um array vazio, depois junta com o estado e vira um novo estado. Então, state. Aqui, a gente passa para o evento. Aqui eu estou fazendo uma forma como se fosse uma função que serviria para todos os inputs. Apesar da gente só ter um input, eu prefiro fazer dessa forma porque qualquer outra coisa que você for incrementar, você não precisa alterar a função ou mudar nada. Você evita o retrabalho assim. Então, evento, target do evento e o name vai ser igual ao evento.target.value. Pronto. E aqui depois a gente tem que setar o estado novamente. Como esse estado já é o objeto do estado completo, você não precisa passar o objeto, porque senão seria o estado dentro de um novo objeto. Mas como o state já é um objeto, você passa apenas ele aqui dentro. Isso, então, nossas funções estão criadas, os estados também estão criados. Agora a gente tem que renderizar. A gente já não vai renderizar aqui, então a gente só faz a função de renderizar. Porém, nela a gente chama a lista view e passa as tarefas, que vai ser o this.state.tarefas. Passa também o input tarefa, que vai ser o valor do input no momento. Passa a função de onChange. E passa a função de add tarefa. Ou seja, a gente faz todo o controle no container e passa as funções e os estados apenas para serem chamados e mostrados na view, no container de apresentar, num componente de apresentação. Add tarefa. Certo. Agora a gente vem aqui embaixo e vamos lá. Aqui vai ser a parte de apresentação. Aqui que você vai colocar o seu JSX. Vamos chamar a lista de tarefas. O input com o name de input tarefa. Ele vai ter que ter o mesmo name do estado. O valor dele vai ser o props.input tarefa, que a gente está passando aqui. E aqui a gente recebe todos esses props como props, então aqui você não tem que pôr this.props, já é o props direto que você está puxando de cá. Ponto tarefa. E quando você digitar ou fazer qualquer alteração, chama a função this onChange. This não é change não, perdão, é props. Tudo que a gente está passando ali você vai chamar com props. O button agora, o button vai ser quando a pessoa digitar e para adicionar a tarefa. Aqui a gente coloca onClick igual props.add tarefa. Aqui embaixo a gente renderiza as tarefas. Aqui, para você renderizar um array no JSX, você deve fazer assim, você chama um array, que é o props.tarefas, está passando ele aqui, pegando no props, então props.tarefas, .map, ele vai rodar uma função em cada objeto ou item dentro do array, tarefa, porque aqui vai estar pegando apenas uma tarefa, né, cada tarefa do array, uma fetch arrow para ser uma função, e nessa função ele vai renderizar a tarefa. Por que se escreve dessa forma? Isso aqui é uma função, viu, pessoal? É como se você fizesse isso aqui. Colocasse aqui dentro. Aqui, como função normal. E dá um return no que está aqui dentro. É a mesma coisa que escrever assim, porém, ele fica mais resumido você colocando na frente. Como ele está fazendo só o return, você não precisa colocar todo esse mais e resume assim a função. Lembrando que sempre no React não pode ficar vários componentes sem um componente pai, né? Tem que ter um pai para todos naquele componente.
Então vamos fazer uma div, só para tudo ficar dentro dela. Coloca aqui e tudo certo. Apareceu alguns erros aqui, vamos ver o que pode ser. 16 de 20. Input tarefa é this.state.input tarefa. Certo. Então quer dizer que o código está totalmente correto. Mas aqui, lembrando que a gente tem que alterar aqui o que está renderizando. Para ele renderizar qual? O container. Porque o container manda renderizar a view. Então você tem que colocar o container para ser renderizado. Então lista container. Pronto, vamos testar se tudo funcionando. Tarefa 1, adicionar. Tarefa 2, adicionar. Então, o que está fazendo aqui? Sempre que você digita aqui, você está digitando nesse input, nessa função thisOnChange, ele altera o estado no container do input tarefa, que faz novamente a renderização do ListView. Ele renderiza novamente o componente com um novo value, que vai ser o que você está digitando. E aí, quando você clica em adicionar, ele chama a função .tarefa, que você está passando aqui, thisaddtarefa, que ela roda aqui em cima. E ela faz todo esse processo. Copia todas as tarefas do estado, adiciona input tarefa e depois salva as tarefas com a nova tarefa selecionada e aí apaga o input tarefas. Só para deixar um pouco mais bonito, o que você pode fazer é colocar aqui dentro do map um index. No map, você pode passar dois argumentos aqui. O primeiro vai ser um item do array, né, da iteração pelo array. E o segundo, o index, vai mostrar em qual posição do array o objeto que você está trabalhando está. Então, o index ele começa no 0. A gente pode fazer como se fosse uma lista ordenada aqui. Colocar um index mais 1. Como ele vai começar no 0, com mais 1 ele já vai imprimir corretamente. Salvando aqui. Como o estado não está salvando em banco de dados nem nada, ao atualizar ele vai apagar e resetar o estado da aplicação. Mas a gente já pode inserir aqui. Tarefa 1. Vai aparecer um aqui na frente. Tarefa 2. Tarefa 5. E ele vai estar listando todas as suas tarefas. Eu vou fazer um próximo vídeo onde eu vou estar mostrando como você vai poder fazer para excluir dentro do estado e também para alterar dentro do estado utilizando essas funções e essa forma de construir aplicações com React. Essas áreas estão ficando um pouco mais avançadas, então eu recomendo para quem está iniciando agora começar desde a aula 1 ou dar algumas aulas iniciais para pegar o básico do React, como funcionam os props, aqui como funcionam os estados e tudo mais, que eu explico mais detalhado como funciona cada parte, e aqui eu vou estar juntando mais, fazendo um geralzão. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Espero vocês no próximo vídeo, se inscreve aí, deixa um like. Qualquer dúvida pode comentar. E agradeço muito por vocês terem assistido até aqui. Valeu!